beleza? Observando a aula que eu gravei sobre Inner Join, eu analisei que ela ficou um pouco confusa. Então, por que não gravar uma nova videoaula para explicar para vocês? Então vamos lá. Vamos agora usar um processo um pouco mais fácil, um pouco mais distinto aqui. Vamos dar um exemplo entre cidade A e cidade B. Então, as pessoas da cidade A é uma cidade grande, uma cidade com maior número de população, com empresas e tudo mais, tendo então uma vasta área de empregos. A cidade B já é uma cidade mais pequena, uma cidade mais tranquila, de menos habitantes. O que acontece o que tem entre comum essas duas cidades? A cidade A e a cidade B é interligada por uma rodovia, ou seja, essa rodovia aqui que liga daqui você vai para a cidade A e aqui você volta para a cidade B. Desculpa aqui a imagem que eu estou usando, eu peguei na internet essa imagem, certo? Mas achei legalzinho aqui a gente poder, como que a gente pode falar, poder explicar mais fácil, tá? Então, todo dia da cidade A da cidade B para a cidade A vai caminhão, vai ônibus, vai carro, vai moto, e no final do dia, ou melhor, durante o dia, vem também da cidade A para a cidade B, moto, carro, ônibus, caminhão, tá? Beleza. O que isso vem a ter a ver com Inner Join, Fernando? O Inner Join é essa pista aqui, ó, que faz a ligação entre a cidade A com a cidade B. Tá, então você quer dizer que eu tenho que ter uma rodovia que liga entre a cidade A e a cidade B. Isso. Quem faz a ligação entre uma tabela e outra é o Inner Join, é a rodovia das tabelas, certo? Como que a gente distingue a rodovia? Como a gente vai saber quem trafega por essa rodovia ou não? São as pessoas, então a gente tem um ID pessoa. Um exemplo que a gente vai ter um ID pessoa. Então, na cidade A, no determinado departamento da empresa, o chefe chegou e falou assim: eu quero saber quantas pessoas da cidade B trabalham na cidade aqui na nossa empresa, certo? Para a gente poder colocar um ônibus colocar um ônibus específico só para eles, ou poder fornecer um café melhor porque eles saem mais cedo de casa e por aí sucessivamente. Então, quem trafega da cidade B para a cidade A é a pessoa. Essa pessoa ela tem um ID, certo? Esse ID que vai trafegar para a cidade A, ou seja, a cidade A vai receber uma pessoa da cidade B, correto? Então, ou seja, eu tenho uma chave estrangeira aqui. Eu tenho a minha chave primária é pessoa, que ela fica na tabela principal. Chave primária é sempre a chave principal da tabela, é a chave de porta de entrada, entendeu? E a minha chave estrangeira seria uma cópia dessa chave que eu tenho em outras tabelas, é a minha foreign key, minha chave estrangeira, certo? Então, na cidade B eu tenho a minha chave primária, a minha chave principal, certo? E lá na tabela lá na cidade A eu tenho a minha foreign key, a minha cópia da minha chave, a minha chave estrangeira, que é a pessoa que sai da cidade B que vai para a cidade A. Essas pessoas, para você saber elas, você tem que ter o Inner Join. Como que você faz o Inner Join? Entre o ID da pessoa da cidade B, ele vai ter um ID dessa pessoa lá na cidade na cidade A, certo? No departamento da empresa dele, correto? Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai fazer aqui uma demonstração com outro cenário aqui. É legal fazer vários cenários, pessoal, porque a gente faz um cenário só, às vezes as pessoas ficam, nossa, ele estava falando uma coisa, entendeu? É legal a gente fazer vários cenários. Então eu tenho aqui alguns cadastros aqui. Eu tenho um cadastro de cliente, tenho cadastro de funcionário, tenho alguns itens de vendas, eu tenho alguns produtos e tenho algumas vendas, certo? Não vou listar todos aqui porque senão vai demorar um pouquinho, mas antes de qualquer coisa vamos pegar a primeira tabela de venda, certo? Aqui na tabela de venda eu vou estar fazendo um select na tabela de venda aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha. E aqui só para vocês organizar. Então anotem aí ou pensem comigo: Fernando, eu tenho o ID venda. Quem que é o ID venda? É a minha venda, certo? É o código da minha venda. Eu tenho o ID do cliente, que é o meu código do cliente. Esse código não se repete, pessoal. Os IDs nunca vão se repetir,
certo? Então, por exemplo, mas Fernando, mas aqui o cliente aqui repetiu, ele repetiu a venda, mas na tabela de ele repetiu o cliente, certo? Ele repetiu o cliente aqui, ele repetiu o funcionário aqui, mas lá na tabela do cliente, no cadastro do cliente, não posso ter duas pessoas com o número 1. Eu posso na tabela, por exemplo, aqui na tabela de venda, na minha primeira venda eu vendi para o cliente 1, na minha quarta venda eu vendi para o cliente 1 novamente, mas o meu cliente 1 ele comprou na primeira e na quarta, ele não comprou na primeira, depois ele veio e fez uma nova compra e entrou na primeira novamente, certo? Então guarde essas informações aí só para vocês entenderem. Então eu tenho esses dados. Fernando, o que é esse monte de número? 1, 3, 2, 3, 2, tal. Isso daqui são as chaves. Que chaves, Fernando? Espera aí que eu vou explicar para vocês. Acompanhe aqui, ó. 1, 3, 2 e 1. Vamos colocar aqui 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Quando eu faço um select na tabela de cliente, o que acontece? Eu tenho o nome do cliente, certo? Então eu tenho Davi, Tyler e Celso. Aqui estão os IDs dele, 1, 2 e 3. Ou seja, lá na tabela de venda, deixa eu fazer um outro select aqui mais para baixo, para não ter que ficar toda hora ficar apagando e voltando. Select cliente. Lá na tabela de venda, só para vocês entenderem, ó, vamos fazer os dois selects juntos. Aqui, ó. Aqui nessa tabela de venda, ó, onde vocês veem aqui, ó, esse ID venda 1 foi vendido para o ID cliente 1. Quem que é ID cliente 1? É o Davi. Eu não preciso trazer o nome do Davi aqui, eu passo os IDs, as chaves estrangeiras, certo? A Tayla, que é o 2, o Celso é o 3, só que eu só passo as informações. Beleza. Fernando, para que a gente faz essas informações? E por que a gente tem isso? Através disso a gente faz os inner joins, pessoal. Por exemplo, select. Como que eu pego? Como que eu faço? Como que eu sei quem que foi o cliente dessa venda aqui? Muito simples. Select asterisco from venda. É mania minha fazer isso, pessoal, mas eu gosto de deixar o código mais organizadinho. Inner join cliente. Já comecei a fazer o cliente. Então vamos lá, eu tenho uma rodovia, eu tenho um lado da rodovia, está minha tabela de venda, do outro lado da rodovia está minha tabela de cliente. Ou seja, quem vai sempre para o lado do cliente, para o lado da venda, é o meu cliente. A venda não vem para o lado do cliente, certo? Então vou criar aqui on c.id cliente for igual a v.id cliente. Executando. Tá aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ID 1, Davi. Tá vendo? Ele trouxe pra mim o cliente aqui. Vou fazer só uma informação, vou fazer só um dado aqui bem simples, só pra gente, pra vocês entenderem. Insert into cliente. Quais são os campos que eu passo para o cliente? Só nome, né? Nome. Values. Vamos colocar um nome aqui só para a gente diferenciar. Rafael. Certo? Executei. Vamos só comprar um negócio. Olha o que está acontecendo nesse inner join aqui. Aqui não tem Rafael, porque o Rafael não fez compra. Se você gerar um select, se você executar um select aqui, ó, na tabela de cliente, você vai ver que o Rafael é o ID 4, porém eu não tenho ID 4 no cliente, certo? Aqui é meu ID cliente, não tem ID 4, beleza? Fernando, o que acontece se eu não fizesse o inner join, se eu passasse tudo de uma vez só? Você iria fazer isso aqui, ó. Simplesmente seria, se você fizesse isso aqui, ó, o que vai acontecer com a sua tabela? Você tem 3 vendas feitas, 4 vendas feitas, correto? Ó, ID venda 1, 2, 3 e 4 para o cliente 1, para o cliente 3, para o cliente 2 e para o cliente 1, ou seja, para o Davi, o Celso, Tyler e Davi novamente. Se você fizer isso daqui, ó, e executar, o que vai acontecer? Pum, duplicou todas as suas linhas, certo? Ele está informando que foi feito 4 vendas para o Davi, 4 vendas para Tyler, 4 vendas para o Celso,
e 4 vendas para o Rafael. Porém, o Rafael não comprou, certo? Então, essa junção de tabela quer informar que ele, conversando com o código venda, cliente C, select asterisco from, venda, vamos pôr aqui, ó, inner join, cliente C. Eu quero saber se no cliente tá ligado. Eu quero que só os que estejam ligados entre o cliente C, entre o ID do cliente C e o ID, e na tabela de venda o ID do cliente. Eu só quero os que estão ligados, ou seja, eu só quero saber os clientes que saíram da tabela de cliente e foram para a tabela de venda, ou seja, as pessoas que estão cadastradas lá. Então eu tenho essa consulta aqui, certo? Então é mais ou menos isso que acontece. O inner join é uma rodovia que faz a ligação entre essa tabela com essa, certo? E quem são as pessoas que dirigem esse veículo nessa rodovia? São as chaves primárias da tabela principal e a chave estrangeira, que é da tabela secundária, certo? Ou da tabela filha, beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Eu só refiz essa aula aí bem simples, bem rápida aí, só para vocês, porque eu achei que a aula ficou um pouquinho meio confusa e alguma coisa. Antes de e novamente eu peço para vocês que se inscrevam no canal, aciona a notificaçãozinha lá no sininho para receber as videoaulas novas que a gente está fazendo, certo? Para você ter, toda semana a gente vai falar sobre algum conteúdo, e também vai ter o link aqui do Instagram que eu criei para vocês terem um pouquinho do contato comigo no dia a dia, de como é o processo meu de trabalhar remotamente, como eu trabalho como consultor, eu trabalho em casa, vocês entenderem um pouquinho como que é o dia a dia. E lá também eu vou ficar postando, quando eu vou começar a criar um vídeo, eu vou postar que eu comecei a criar um vídeo, que eu tô começando a produzir o vídeo para vocês, o conteúdo e tudo mais, beleza? Então é isso aí, pessoal, até a próxima, até semana que vem, um abraço, tchau, tchau.